Gente, vamos continuar com a classificação das obrigações. Então, uma outra classificação das obrigações é quanto à liquidez daquela prestação, daquela obrigação. Então, as obrigações elas podem ser líquidas ou ilíquidas. O que são as obrigações líquidas? São aquelas que estão certas quanto à existência e determinada quanto ao objeto e valor. Então, são aquelas obrigações onde você já sabe exatamente o que é que vai ser prestado, o que é que vai ser dado, o que é que vai ser pago ou o valor exato daquela prestação, daquele serviço. Lembrando que pode ser tanto uma obrigação de dar quanto uma obrigação de fazer. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, de aluguel de R$10.000 em razão de 2 meses de aluguéis em débito, então a gente já sabe que aquele valor daquela dívida existe, porque em relação ao contrato de aluguel, e ela é certa e determinada, porque nós já temos o cálculo exato do valor daquele aluguel. Então as obrigações líquidas, elas por si só, em razão do inadimplemento, já constituem o devedor em mora. Então, obrigações líquidas, ou seja, que já são certas quanto à existência e determinada quanto ao valor ou objeto, elas, em razão do inadimplemento dessas obrigações, já constitui por si só o devedor em mora. É o que está lá previsto no artigo 397. Vamos acompanhar. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, ou seja, certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto ou ao valor, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Qual é a importância disso? A partir do momento que acontece o inadimplemento, que o devedor está lá instituído em mora, começa a correr os juros moratórios, ou seja, aumentando o valor daquele débito. Então, a dívida líquida, a obrigação líquida, já constitui, em razão do seu inadimplemento, o devedor em mora. E isso tem repercussão para fins de cálculo dos juros. Já a obrigação ilíquida, ela é incerta quanto à existência e indeterminada quanto ao objeto ou valor. Então, por exemplo, você foi demitido da sua empresa e você entra na justiça do trabalho, porque você acredita que existem verbas a serem recebidas. Quando você ajuiza essa ação, essa reclamação trabalhista, se você já não fez o cálculo especificando quais são as verbas indenizatórias ou trabalhistas que você tem direito, aquela obrigação para o empregador é ilíquida. Ela vai precisar ser determinada em sentença e essa sentença precisará ser liquidada. Ou seja, toda vez que você ouvir falar em sentença que vai ser liquidada, é porque na fase de execução o juízo judiciário, por parte da contadoria da vara, vai especificar quais são os valores e o que efetivamente aquele empregador deve a título trabalhista ou indenizatório. Então, as obrigações líquidas são aquelas em que já há certeza quanto à existência e já há a determinação do objeto ou do valor a ser prestado ou a ser pago. As obrigações ilíquidas são aquelas que são incertas quanto à existência e indeterminadas quanto ao valor ou o objeto. Mas o detalhe aqui importante, além de você entender o conceito de líquida e de ilíquida, ou seja, de liquidez, é você compreender que as obrigações líquidas, por si só, em razão do inadimplemento, já constituem o devedor em mora. É por isso que é possível você ter, no ponto de vista civil, a execução por quantia certa. Vocês vão estudar isso mais à frente no Código nas disciplinas de processo civil. Ou seja, são execuções que são mais rápidas do que as ações que precisam constituir ainda o devedor ou constituir ainda o débito. Então, a liquidez ela é importante porque ela já constitui por si só, em razão do inadimplemento, o devedor em mora, tá? Outro tipo de classificação é quanto à presença ou não do elemento acidental, ou seja, condição, termo ou encargo. Isso está lá previsto no artigo, entre o artigo 121, anote aí ao lado do material, entre o artigo 121 e artigo 137 do Código Civil de 2002. Dei uma nova lida nesses artigos, né? Isso é assunto do semestre passado, mas é onde está lá dispondo sobre condição, termo e encargo. Então, façam uma pausa aqui nesse vídeo, leiam lá
o artigo 137, o 121 ao 137 do Código Civil e depois voltem aqui para esse conteúdo que eu vou falar para vocês, tá? Então, voltando, a obrigação quanto ao conteúdo, quanto à presença do elemento acidental, ela pode ser pura, ou seja, são aquelas obrigações que não têm presença de condição, de termo ou de encargo. A obrigação pode ser condicional, ou seja, quando tem cláusula naquela obrigação que subordina o seu efeito a um evento futuro e incerto, ou seja, uma condição. Condição é quando nós temos eventos futuros e incertos. Então, por exemplo, eu vou garantir a contratação de Yara para ser estagiária do meu escritório, caso ela passe na prova da OAB. Ou seja, nós temos aí uma condição para que eu seja obrigado a realizar aquela prestação. Passar na OAB é um evento futuro e incerto, porque não há certeza que Yara irá passar na prova da OAB. Né? Então nós temos aí uma obrigação sujeita a uma condição. Condição é evento futuro e incerto. Tá? Obrigação a termo são aquelas obrigações em que contém cláusula que subordina o seu efeito, os seus efeitos, a evento futuro e certo. Toda vez que você ouvir falar de condição, nós temos evento futuro e incerto. Toda vez que nós ouvirmos falar de termo, nós temos evento futuro e certo. E aí você tem a questão do tempo. Então, por exemplo, um pai ou um padrinho que promete ao seu afilhado, ao seu filho, a compra de um carro quando ele completar 18 anos, ou seja, o atingimento da maioridade civil é um evento futuro e certo. Eu sei que existe a questão de assalto, tal, mas isso não entra para a lógica jurídica. Então, o que é certo na nossa vida? Qual é a única certeza que nós temos? É o advento do tempo, é o passar do tempo cronológico. Então, atingir a maioridade, chegar aos 18 anos, é um evento futuro e certo. Ou seja, se nós tivermos uma obrigação que se sujeita para o tempo, se sujeita no decorrer do tempo, nós temos uma obrigação a termo. Ou seja, o pai ou o padrinho só tem a obrigação, aquela obrigação só vai produzir efeitos quando chegar naquele evento que é certo e futuro, ou seja, o advento do tempo. Toda vez que vocês ouvirem falar em obrigação a termo, vocês remetem a tempo. Então, o atingimento da maioridade, né, o completar de 15 anos da menina, por exemplo. Eu prometo que comprarei uma passagem da Disney quando você atingir 15 anos, quando você chegar aos 15 anos, ou seja, é uma obrigação que está sujeita a termo. Ou então, quando você, o termo pode ser inicial para começar a fruição daquele serviço ou daquela prestação. Então, por exemplo, quando chegar aos 18 anos é que eu entregarei um carro, doarei o carro ou comprarei o carro para o filho daquela pessoa ou para o afilhado. Mas também esse termo pode ser o termo final, ou seja, eu quero que você preste os serviços, por exemplo, de pedreiro na minha casa até o dia 30 de abril. Quando chegar no dia 30 de abril, os efeitos daquele contrato serão suspensos. Então, o termo pode ser termo inicial, ou seja, é naquela data, naquele evento futuro e certo, é que começará a correr o efeito daquele contrato, ou pode ser o termo final. Quando chegar naquela data ou quando chegar naquele momento do tempo, é que aquele contrato será suspendido. Então, na prestação de serviço, é muito comum que você coloque que aquela prestação de serviço ocorrerá até dia 30 de abril, até dia 30 de maio, até dia 30 de fevereiro de 2021. Então, se existir, né, 30 de fevereiro, que normalmente são anos bissextos, então, 30 de março, por exemplo, 2021. Então, aquele termo será o termo final que colocará fim aos efeitos daquele contrato. E a obrigação pode ser modal ou ao encargo quando ela é onerada, a obrigação é onerada, o beneficiário daquela obrigação é onerado por um ônus chamado encargo. Então, vamos lá. A prefeitura de Afogados da Ingazeira doa um terreno para uma sociedade filantrópica de médicos, desde que ele construa
um hospital beneficente naquele terreno. Ou seja, aquela sociedade de médicos só será beneficiária daquele terreno, do contrato de doação, se ela construir um hospital beneficente naquele terreno. Ou seja, nós temos aí uma obrigação que só vai se totalizar quando tiver a construção daquela escola. Detalhe aqui, na condição e no termo, se ele for inicial, não for o termo final, há a suspensão dos efeitos daquele contrato ou daquela obrigação. No encargo ou na obrigação modal, não há suspensão dos efeitos. Então, suponhamos, a prefeitura doa o terreno para uma sociedade de médicos, uma empresa médica, uma cooperativa de médicos. Essa doação vai estar plenamente perfeita, realizada, registrada em cartório e estabelece naquele contrato um prazo de 5 anos para que ela construa o terreno, ou seja, uma obrigação condicionada, submetida a um encargo, que é a construção do hospital. O encargo é um ônus gravado numa liberalidade, num contrato que não tem onerosidade, tipicamente o contrato, por exemplo, de doação. Então, nessa obrigação, se aquela sociedade de médicos, ao longo daquele período, não cumprir com aquele encargo, qual é a consequência jurídica? Não é o desfazimento do contrato de doação, é sim uma obrigação de fazer que o município irá entrar contra a sociedade de médicos para que ela construa aquele hospital. Então, obrigação condicional é aquela que está sujeita a evento futuro e incerto. Então, a promoção, se você passar no exame da OAB, tá? Se você passar no mestrado, se você passar num concurso público, são eventos futuros e incertos. Parênteses, para os meus alunos eu sei que é certeza que vocês vão passar. Mas voltando, obrigação a termo, são aquelas obrigações que sujeitam a evento futuro e certo. Termo, lembra de tempo, termo. Ou seja, o atingimento da maioridade, uma data específica, uma prestação que é feita a prazo. Então nós temos aí o termo inicial, quando chegar naquela data ou quando chegar naquele momento é que o contrato terá os seus efeitos, ou o termo final, quando você já tem efeitos naquele contrato, mas estabelece a data futura para acabar os efeitos daquele contrato. E a obrigação a encargo, que são aquelas obrigações onde são gravadas cláusulas com ônus à pessoa que vai ser beneficiada com aquela obrigação. Então, num contrato de doação, que a prefeitura doa para uma sociedade de médicos, houve a doação, o contrato é plenamente existente, válido, e os seus efeitos já começam a serem produzidos. No entanto, se aquela parte que foi beneficiada não cumprir com aquele encargo, ela sofrerá uma obrigação de fazer para que seja obrigada compulsoriamente a realizar aquele encargo, tá? Outro tipo de classificação quanto ao momento para cumprimento. Então a obrigação pode ser instantânea, ou seja, que ela é cumprida imediatamente após a sua constituição, não cabendo assim revisão judicial, ou seja, se eu comprei um carro ou se eu comprei um celular, então comprando o celular, comprando o carro, entre pessoas de natureza civil, aquela obrigação está sendo instantânea, não existe mais nada a ser feito naquela relação contratual. Obrigação de execução diferida é aquela cujo cumprimento deverá ocorrer de uma só vez, mas no futuro, ou seja, quando você faz uma determinada compra, um determinado contrato e estabelece uma data futuro para pagamento. Então, aquele pagamento vai ser feito naquela data do dia 10 de abril. Então, a execução daquele contrato só vai poder ocorrer após aquela data, em caso de inadimplemento, cabendo aí sim a possibilidade de revisão contratual, de mudança contratual, se modificar as condicionantes das partes. E obrigação de execução continuada ou trato sucessivo, que são aquelas obrigações que perduram ao longo do tempo. Então, por exemplo, num contrato de locação, você paga mensalmente aquele aluguel, ou seja, são obrigações que têm trato sucessivo, se prolongam durante
o tempo. Então, obrigação instantânea, aquela que é cumprida naquele momento, não cabendo revisão judicial. Obrigação de execução diferida é aquela que a execução vai ocorrer de uma só vez no futuro, e a obrigação de trato sucessivo são aquelas em que temos prestações sendo cumpridas ao longo do tempo, a exemplo do contrato de locação, tá? Uma última classificação das obrigações são as obrigações propter rem, ou seja, do latim própria da coisa, e as obrigações pessoais. O que são obrigações propter rem? São aquelas que são determinadas em razão de um direito real, em razão de um direito da coisa, do bem. Então, por exemplo, a obrigação de pagar o IPTU ou as dívidas de condomínio. São obrigações que recaem sobre o bem, tá? Independentemente de quem estiver morando. Então, se você, por exemplo, alugou o seu imóvel para um terceiro, se esse terceiro não pagar o IPTU, a prefeitura da cidade de Afogados, por exemplo, entrará com a ação contra o proprietário do bem, porque aquilo é uma obrigação propter rem, própria da coisa, independentemente de quem estiver fruindo ou usufruindo daquele bem. Então, a obrigação propter rem é a obrigação própria da coisa, ou seja, ela existe em decorrência do bem, em decorrência do bem. Então, por exemplo, a dívida de trânsito, uma multa de trânsito, a priori, ela é decorrente do bem, ela vem para o proprietário do bem, o proprietário do carro. No entanto, se houver um contrato de locação, se você puder identificar o condutor que cometeu aquela infração, aí sim é possível remanejar aquela penalidade. Mas a priori também é uma dívida do bem. Então, obrigações propter rem são obrigações derivadas do bem. Dívidas condominiais e IPTU. E trago também aqui exemplos, dois outros exemplos. A dívida em relação à recuperação ambiental e o Código Florestal. Então, por exemplo, se você tem uma fazenda que promoveu qualquer tipo de infração à legislação ambiental ou de proteção da biodiversidade, mesmo que essa fazenda sua seja vendida para outra parte, essa outra parte também será responsabilizada pelaquela dívida, pelaquela infração. Por quê? Porque a lei do Código Florestal estabelece que são obrigações propter rem. A lei 12.651 de 2002, tem lá no parágrafo 2º do artigo 2º. As obrigações previstas nessa lei, no Código Florestal, têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, são obrigações que derivam do próprio bem, independentemente de quem estiver usufruindo daquela coisa. Então, obrigações propter rem, IPTU, dívidas condominiais são devidas independente de quem esteja na posse do bem ou no domínio do bem. Elas continuarão existindo independentemente de quem esteja usufruindo. Ou seja, o responsável será aquele que legalmente é proprietário do bem. E o outro tipo de obrigação é a obrigação pessoal, que diferentemente da obrigação real, que decorre do bem, a obrigação pessoal decorre da pessoa. Então, a taxa de água e o serviço de esgoto e a energia elétrica são obrigações pessoais. Por isso que é possível você ir na CELP ou na Compesa, que são as companhias aqui estaduais, e alterar a titularidade da conta de água ou de energia se você estiver dentro do imóvel locado. Por quê? Porque a lógica da obrigação pessoal é ser cumprida por aquela pessoa que está usufruindo do serviço de água ou de energia elétrica. Então, IPTU e dívida do condomínio são obrigações propter rem, própria da coisa, própria do bem. Já as obrigações de água, esgoto e energia elétrica são obrigações pessoais. O STJ já tem posicionamento uníssono quanto a isso. Então, vamos lá. Agravo regimental no agravo do recurso especial 265966 de São Paulo. É firme o entendimento no STJ de que o dever de pagar pelo serviço prestado pela agravante,
fornecimento de água, é destituído da natureza jurídica de obrigação própria terreno, ou seja, não é obrigação da coisa, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Então, memorizem isso. Obrigação da própria terreno, obrigação da coisa. IPTU, dívida de condomínio. Obrigação pessoal são todas as outras obrigações que derivam da pessoa e não do bem. Então nós temos aí serviço de água, energia elétrica, esgoto e todas as outras obrigações que envolvem contratos pessoais, tá? E por fim, a última classificação das obrigações são as obrigações naturais. O que é isso? São aquelas que não podem ser exigidas judicialmente. São obrigações que existem do mundo dos fatos, mas que não tem repercussão jurídica, na verdade não tem exigibilidade jurídica. Quem deve não pode ser compelido a pagar aquilo judicialmente. E aí nós temos alguns exemplos, né? A dívida prescrita, está lá no artigo 882 do Código Civil, ou seja, se uma dívida prescreveu, por exemplo, as dívidas relacionadas ao consumo, elas prescrevem em 5 anos. Então, se uma dívida prescreveu e mesmo assim você pagou aquela dívida, ou seja, houve o pagamento daquela dívida, você não pode alegar de que aquele pagamento foi indevido. Não cabe o que a gente chama de repetição de indébito, ou seja, que é pagar, restituir o valor que foi pago indevidamente. São obrigações que existem, mas que prescreveram. Ou seja, se prescreveu, não é possível mais a cobrança. Então, por exemplo, as dívidas de IPTU passaram os 5 anos e a dívida prescreveu. No entanto, se você vai na Prefeitura de Afogados e paga aquele IPTU atrasado, né, anterior aos últimos 5 anos, você não pode depois alegar que, opa, essa dívida prescreveu, não era para eu ter pago. Não, porque ela apenas prescreveu, apenas impediu a prefeitura de entrar com a ação para cobrar aquele IPTU. Mas isso não significa dizer que aquela dívida não exista, ela não pode ser mais exigida judicialmente, que é o que a gente chama de dívida prescrita, tá? Um outro exemplo, as dívidas resultantes de jogo e aposta não legalizados. Então, se você faz uma aposta entre amigos, por exemplo, como eu fiz a aposta para descolorir o meu cabelo, é uma dívida de um jogo ou de uma aposta que não estão legalizados. A gente sabe que os jogos de aposta são regulamentados pela loteria, pela Caixa Econômica Federal. Então todos os jogos ou apostas que não são regulamentadas pelo poder público são dívidas naturais, que você não pode exigir. Então, se você faz uma aposta, ó, se o Sport ganhar esse ano, eu vou pagar R$100 a você. Se o Sport ganhar e eu não pagar, você não pode me cobrar na justiça por isso, porque é uma dívida de aposta ou de jogo que não está legalizado, que não está regulamentado pelo poder público, no caso no Brasil, pela Caixa Econômica Federal. Um empréstimo feito a menor sem a prévia autorização de quem tem a guarda. Então, se você emprestou um dinheiro para uma pessoa que é menor sem autorização dos pais dela, você não pode cobrar de volta aquele dinheiro, porque a lei textualmente lá no artigo 588 estipula que o mútuo, que é o empréstimo feito a menor, se não tiver anuência dos pais ou de quem tem a guarda do menor, não pode ser cobrado judicialmente, porque o menor ele é incapaz de realizar os negócios jurídicos de forma solitária. Ele precisa ou do tutor, né, ou do guardião, se ele não tiver pais, tá bom? A exceção a essa situação do empréstimo ao menor é se esse empréstimo for para a subsistência, para os alimentos do menor. Então vamos supor que os pais deixem deixem o menor em casa sozinho, ele sinta fome, não tenha dinheiro para comer e peça a Dona Maria, sua vizinha, 20, 30 reais para poder comprar uma alimentação. Então, nesse caso, como foi para fins de subsistência de alimentos, os pais do menor serão obrigados sim a fazer a restituição daquele valor. Então, isso está lá previsto no artigo 588. E o último exemplo de obrigação natural é a gorjeta. Então, se você pagou uma gorjeta, por exemplo, os 10% ao garçom, não são mais obrigatórios no Brasil. Mas se você, por acaso, pagou, não sabendo que não era obrigatório, pagou lá
R$20, R$30, ao final da conta você pagou lá aquela gorjeta. E aí você diz, epa, não era obrigatório, eu quero de volta. Não, você não pode exigir judicialmente aquilo que foi pago a título de gorjeta. Isso está lá previsto no artigo 475 da CLT, que é a nossa legislação trabalhista, da consolidação das leis trabalhistas. Então, nós temos como obrigações naturais aquelas obrigações que não podem, que existem, mas que não podem ser exigidas judicialmente, e temos exemplos como a dívida prescrita, lá no artigo 882 do Código Civil, pare aí, leia esse artigo 882, a dívida resultante de jogo e aposta não legalizados, artigo 814 e 815 do Código Civil, pare esse vídeo e leia esses dois artigos. O empréstimo ou mútuo feito a menor, mútuo é um empréstimo de dinheiro, o artigo 588 do Código Civil, pare aí e leia essas hipóteses do 588, e a gorjeta que está lá na CLT, artigo 475. Então, gente, nós terminamos agora o conceito e as classificações das obrigações. Mais à frente, nós trataremos da transmissão das obrigações, né, das causas de extinção da obrigação, do adimplemento, do inadimplemento e da responsabilidade civil, tá? Leiam os artigos, leiam os livros, porque nesse momento é importante que não se atente apenas ao que eu estou dizendo aqui. É importante que você acompanhe todo o conteúdo didático que já está fornecido na nossa plataforma, tá bom, gente? Então, até amanhã, onde teremos aí as novas aulas.